ça, yo, pour que vous guérir, cher Seigneur. Demandons présence dans le moment ça. Demandons assistance pour adresser grâce sur la vie. Et consacrer Seigneur, consacrer tout bagage dans bien, cher Seigneur. Demandons présence sur l'avance, cher Seigneur. Dans tout ça qui est pour vous faire courir. Demandons prendre première place courir. Assistez. Chaque monde qui va entrer, cher Seigneur. Sagesse l'homme pour que tout bagage aille en bien, cher Seigneur, demandons assistance. Camper avec eux, couvrir eux, sécuriser eux, non seulement pour l'Église, mais pour jusqu'à ce qu'on va retourner au nom de Jésus. Amen. Éphésiens chapitre 5, verset 22 jusqu'au verset 33. Femmes, soyez soumises à vos maris comme Christ au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Qu'il soit ainsi pour vous. A melhor companheira para o homem é a esposa, é a mulher. Não tem pessoa mais qualificada para estar ao lado do homem do que uma mulher. Começam dois e você pode ver
Ali começa uma família, começa uma casa, tendo o esposo, tendo o homem, tendo a mulher, já começa a família, já vem os filhos, e ali vem toda a criação e toda a humanidade. Por isso que a família, ela é criação, ela é obra de Deus. E Deus disse assim, não é bom. Não é bom. E quando nós lemos na palavra de Deus, nós vimos que tudo que Deus fez, Deus disse que foi bom. Deus aprovou. Tudo que Ele fez, Ele aprovou. E de repente Deus observa Adão e Ele diz, olha, não é bom. Não é bom que Adão, não é bom que o homem esteja só. Vou fazer-lhe alguém para que esteja à sua altura, para que ele seja esta companheira, esta auxiliadora e que ele seja idônea. E ali Deus criou a mulher. Quando a pessoa casa, a pessoa sai da solidão. A solidão é a pior coisa na vida das pessoas, é a solidão. A solidão, você pode ter riqueza, você pode ser uma pessoa que adquiriu muitos amigos, muitos simpatizantes, mas se você não tiver alguém para compartilhar, se você não tiver alguém para dividir, se você não tiver alguém para celebrar, não é bom. Conheço muita gente que tem muita coisa, convivi com muita gente rica, mas com solidão. Então Deus diz, não é bom que o homem esteja só, e Deus supre a necessidade da solidão. Porque quando um necessita, o outro está presente. Pode ver, é muito importante isso. Quando um precisa, o outro está ali ao seu lado. E quando Deus traz a mulher para Adão, Adão ele fala, diz a Bíblia, e disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, portanto do varão foi tomada. Adão deu o nome, a mulher chamou de varoa, porque foi tomada dos seus ossos, carne da sua carne. O casamento faz com que, e a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. E se você vê, todas as bênçãos de Deus, elas são projetadas para dentro da família. Resposta de oração está ligado à comunhão do casal. Se o casal não estiver em comunhão, até a oração não é atendida. Olha que coisa importante. E andarão dois juntos, diz a Bíblia, se não estiverem em acordo. O que separa as pessoas? O desacordo, a dureza do coração. Por isso que o casamento, ele oferece a oportunidade de você se desenvolver, de você crescer, de você se conhecer, de você se abrir. Por isso que no casamento nós temos essa grande oportunidade. E eu quero dizer aqui para Olga e para o Diogo, aproveite essa oportunidade que Deus está dando a vocês e procure se conhecer, se amem, se protejam, se guardam, né? Não tenham restrições, falem a verdade um com o outro, expressem os seus sentimentos, conversem com a tua esposa, converse com o teu marido. Tem uma colocação que diz assim, se você não falar com a tua esposa, a serpente vai falar com ela. O que aconteceu com Eva, né? Quem veio falar com ela? A serpente. O diabo enganou quem? Enganou a mulher principal. Enganou ela. Mulher precisa ser ouvida. Mulher precisa falar. Mulher precisa expressar o sentimento. E cabe ao homem ouvir. Ouça, Senhor, a tua esposa. Fala com ele. Não deixe o sol se pôr. Sei que você conversa. Sei que você fala. Vai ter momentos difíceis. Vai ter momentos duros. Mas é através da conversa, é através do diálogo, é através dessas situações é que nós vamos nos conhecendo. E Provérbios diz assim, assim como o ferro afia, assim o homem o seu companheiro. Então a minha mãe pegava as facas lá e ficava esfregando uma faca na outra, e depois ela ia cortar carne. Daí a gente fica pensando, o que é que ela está fazendo? Ela estava afiando as duas facas. Então quando você conversa, quando você fala, quando você se expressa, você está afiando o outro. Quanta coisa que eu mudei por causa da minha esposa, quanta coisa ela mudou por causa de mim. Por quê? Porque você tem que falar, você tem que dizer. Como é que você vai conhecer o outro? Conversando.
conversando, dialogando, falando. Tenha também, meus queridos, tenha também a compreensão, tenha também o perdão. Procure entender o que o outro está sentindo, e eu tenho certeza que vocês vão ter muitas bênçãos e muitas vitórias, tá bom? Quero desejar a vocês uma caminhada abençoada, quero desejar a vocês uma caminhada feliz. E certamente os amigos que estão aqui, olha quantos amigos estão aqui. Quem é amigo do casal aí, levante a mão. Quem é amigo do casal? Quem não está entendendo, levante a mão. Isso. Só amigos estão aqui. Isso. Olga, você é muito amada aqui na nossa igreja. Diz para os irmãos que você é muito amada. Diz para eles, fala para eles entenderem. Que o pastor está dizendo que você é muito amada. Isso. Ela é muito querida, muito amada. Por isso que nós fizemos questão de fazer esse casamento. Estão aqui os irmãos da igreja, estão aqui as pessoas, mesmo no momento difícil que nós estamos enfrentando aí, um momento de pandemia, mas eles estão aqui trazendo o amor para vocês. Que Deus abençoe vocês, que vocês se desenvolvam e que vocês sejam muito felizes em nome do Senhor Jesus. E eu quero aproveitar para perguntar para a Olga: é de livre e espontânea vontade que você está aqui? É da tua vontade? Amém? Amém. Da mesma forma para ele, é da tua vontade estar aqui? Diz para ele. Amém. Então recebemos o sim aqui, né? Nós, os brasileiros, nós fazemos essa pergunta: é de livre e espontânea vontade, né? E nós sabemos que é, e eles estão aqui. Nós vamos ouvir mais 2 louvores agora, para esse momento. Agora vocês que vão cantar os mulheres. Mas ela vai cantar nas alianças. Junto aos teus pés, pois prazer maior não há.
teu amigo me tornei. Te louvarei, não importa as circunstâncias, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus, vamos aplaudir. Aleluia. Gloriosa, e quem deseja a mesma terá. Do vale de sombra e morte, ele mais beleza terá. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Já de mundos foi achada rosa, excelente odor, desta flor gloriosa, e na vida muito zeloso pela lei foi tudo, perseguia o povo de Deus, mas transformando foi em um Paulo, pois achou ele a rosa dos céus. Precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte, precioso pra mim é Jesus. Amém? Precioso para mim é Jesus. Mas que coisa mais linda a Beatriz cantando ali, né? Olha, Olga, pedras. E nesse altar havia um sacrifício, o sacrifício de um animal. Um animal era sacrificado. E era colocado sal sobre a mão da noiva e sal sobre a mão do noivo. E ambos jogavam aquele sal sobre aquele animal, em forma de juramento, dizendo: aconteça com aquele que quebrar essa aliança, como aconteceu com este animal. Isto é, seja rasgado vivo. Por isso que a separação, a Bíblia diz que é pior do que a morte. A separação é muito triste, a separação é muito dolorida, a separação ela causa um estrago muito grande na vida da pessoa. Muitas pessoas não conseguem mais se levantar, não conseguem mais amar, não conseguem mais se recuperar. Por causa do quê? Porque é uma coisa muito grave. A morte é o fim da aliança. Por isso que quando a pessoa casa, ela casa prometendo viver até que a morte os separe. E Deus está nessa aliança. Deus está nessa aliança.
Essa aliança que nós usamos aqui foi um soldado romano que homenageou. Essa aliança ela tem o significado externo de expressar para as pessoas que nós somos casados. Mas a verdadeira aliança é a união, aonde se faz uma carne só, um corpo só. Então, a partir de hoje, vocês estarão sendo um corpo só. E isso é um mistério, a questão da separação, né? O que respondeu Jesus? Desde o princípio não foi assim. Deus não criou o homem para se separar. Deus criou o homem para levar o casamento até o fim. Esse é o projeto de Deus. Por que o homem se separa? Disse Jesus, por causa da dureza do coração. A dureza, essa joia, essas alianças que a partir de agora vão ser usadas por esse casal. E nós pedimos ao Senhor que abençoe a aliança que se forma aqui nesse lugar. Esta aliança, Senhor, é no Teu nome. Esta aliança, Senhor, nós estamos dedicando a Ti. E queremos Te pedir que o Senhor os abençoe, que o Senhor os capacite, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os encha de sabedoria, de paz, de graça, de alegria, de confiança, e que eles possam levar até o fim esse propósito, esta promessa que hoje eles assumem perante o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. E amém. Glória a Deus. Nuestro gobierno como Agora você. Vire pra cá. Nós vamos cantar agora.
Paizinho querido, nós declaramos abençoados esse casal e que a partir de agora eles sejam um do Senhor e que o Espírito do Senhor esteja neles e que o Senhor construa este lar, esta casa, esta família e que o nome do Senhor seja exaltado e que o nome do Senhor seja glorificado na vida deles, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí diz para ele. Vai ter que deixar. Atrás.